Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje contamos com a participação do Sindicato dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. O Sinaperes está reforçado hoje. Conta com a participação da diretora Kátia Terraciano e também a presidente Ilma Moraes, daqui a pouquinho está chegando aqui no Boca no Trombone. Quem também participa é a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, o presidente Elias Pôncio, no espaço reservado à ASS-TBM, aqui no Boca no Trombone. E no campo previdenciário temos a presença do Dr. Luiz Gustavo Ramos, para responder as perguntas sobre aposentadorias, pensões e demais benefícios do INSS. Não esqueça, hoje é dia de Dica Trabalhista. Para isso, vamos conversar com a nossa consultora, a doutora Letícia Prina. Mas antes de qualquer coisa, é hora de colocar a Justiça em Foco. O Supremo Tribunal Federal decidiu que somente a comprovação da eficácia do equipamento de proteção individual, o EPI, pode tirar do trabalhador o direito à aposentadoria especial. Com o julgamento do RE 664335, apenas a declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário, o PPP, não descaracteriza o tempo como especial. O caso, que foi julgado e negado por unanimidade de votos pelo Supremo, pretendia anular um período especial de um trabalhador exposto ao ruído acima dos níveis tolerados. Segundo a advogada Gisele Lemos Cravo-Chinchim, diretora do IBDP, estudos técnicos e pareceres levantados pelo Instituto mostram que, por mais que o equipamento ajude e amenize a exposição do trabalhador, eles não cessam por completo o contato com o agente nocivo. Abre aspas. A grande preocupação do IBDP é que as empresas sempre vão indicar que fornecem os equipamentos corretamente. Fecha aspas. Ela também complementa, abre aspas, se a simples declaração do uso descaracterizasse a concessão da aposentadoria especial, iria causar um novo cenário na análise desse benefício. Fechou o entendimento a nossa advogada. Com o decisório do STF, a partir de agora cabe ao INSS e ao empregador a prova técnica para comprovar a verdadeira eficácia dos equipamentos de proteção individual. A Corte Suprema andou bem nessa decisão sobre a aposentadoria especial, visto que poderia ter inviabilizado a concessão do benefício para milhões de beneficiários que cotidianamente estão expostos a atividades nocivas à saúde. Justa e adequada. O STF fechou o ano sendo razoável com os trabalhadores que visam a aposentadoria especial. Vamos agora interagir? Vamos lá, as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, manda sua mensagem do celular para 0 Operadora 51 9959-2042 ou o e-mail para contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. Deixa eu chegar para cá e conversar com o nosso consultor previdenciário, o Dr. Luiz Gustavo Ramos, que está com a gente na manhã desse domingo. Dr. Luiz Gustavo, o Josmar, lá de Santa Cruz do Sul, um abraço a Santa Cruz e toda a região, que nos dá uma bela audiência. Trabalha há 25 anos como vigilante. O INSS negou o tempo especial porque os laudos técnicos não estavam no processo. As empresas não têm que fornecer? E as que não existem mais, o que faço? É a pergunta do nosso telespectador, o Josmar. Muito bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Antes da resposta, necessário que se faça um elogio à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, como bem referiste, Solano, se a decisão tivesse ido num sentido diferente, estaria inviabilizada definitivamente a concessão de aposentadorias especiais. Porque, como referiste no enfoque jurídico, o empregador, por óbvio, que ao fornecer o PPP, sempre indica que disponibiliza equipamentos de proteção individual que seriam suficientes para elidir por completo a prejudicialidade do contato com o agente nocivo, o que sabemos não é a realidade. Bem, tratando da pergunta do nosso telespectador,
Em verdade, a empresa ela é obrigada a disponibilizar o perfil profissiográfico previdenciário, porque, em tese, esse formulário ele substitui o laudo técnico. No entanto, se o INSS está exigindo a apresentação do laudo, obviamente que a empresa deve disponibilizar ao seu trabalhador. E digo mais, se o INSS entende que este laudo é indispensável para a análise do pedido de aposentadoria, ele, INSS, deveria oficiar a empresa determinando a apresentação do laudo, porque não pode passar para o trabalhador a obrigação de disponibilizar um documento que não está na sua posse. Como o caso, em tese, pergunta, é a aposentadoria de um vigilante, em princípio nem seria necessário o laudo técnico, porque basta que o vigilante comprove que trabalhou portando arma de fogo. Nesse caso, a sua atividade será considerada como uma atividade periculosa e, portanto, ensejadora do direito à aposentadoria especial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, que continua com a gente respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos conversar agora com o Sinapers. Quem está com a gente é a diretora Kátia Terraciano, na manhã desse domingo. Deixa eu chegar para cá. Kátia, obrigado por comparecer ao Boca no Trombone, aqui na Band TV. E lhe pergunto, Sinapers atuando numa situação que é preocupante, né? Projeto de lei que visa aumentar aí o valor da remuneração dos cargos em comissão. Será que era a hora agora, Kátia? Um bom dia. Um bom dia a todos. Bom dia, Solano, aos amigos aqui, aos nossos telespectadores. Pois está para acontecer mais um descalabro, né, em desrespeito ao servidor público. Né. Se for concedido esses 6% de aumento aos CCs, somados ao reajuste do Judiciário, que recebeu 7,48%, esse reajuste dos CCs vai a 13,90 e tantos por cento, né, acima do servidor do Judiciário. Para vocês terem uma ideia, o Poder Judiciário tem 1.700 CCs. Destes 1.700, 600 CCs têm um salário inicial de R$ 12.400, enquanto que a média do servidor do Judiciário concursado está em R$ 4.000. E temos também esse absurdo que acontece, esse achatamento com os salários dos servidores do IP, cuja média salarial para os de nível superior, o salário inicial é em torno de R$ 3.400. Né? Então, nós temos aí diante de nós uma série de prejuízos que o aumento dos CCs, que poderia esse dinheiro ser direcionado ao servidor público qualificado, porque concursado, né? Temos diversos prejuízos, entre eles o aparelhamento do Estado, né? Pelos governos, e também a desqualificação do atendimento à sociedade. Porque se o servidor que está ali do outro lado do balcão, ele é CC, ele nunca vai atender da mesma maneira o outro servidor que está do outro lado do balcão. Sem dúvida. E aí demora nas perícias médicas, demora nas autorizações para exames, para consultas, né? E toda uma série de prejuízos que isso traz. Então, nós temos aí 12 entidades que assinaram, representativas, assinaram um manifesto liderado pela Aprojus e Sindjus, um manifesto de repúdio enviado aos deputados para que não assinem, para que não aprovem esta injustiça. E além desse manifesto, as entidades estão atuantes, principalmente porque está chegando um novo governo, né, e a gente sabe, né, no novo governo, possibilidade de novos cargos em comissão assumirem, inclusive inchar ainda mais essa situação no serviço público estadual. E já temos uma situação bem delicada agora no início do governo, que agora vai ser empossado, né, que nós sabemos que as contas do Estado estão depauperadas, né? Tivemos aí um assalto ao saldo dos depósitos judiciais durante este governo que está acabando, de 9 bilhões. São 9 bilhões que a gente não sabe onde foram parar, né? Então, o novo governador, a gente sabe que existem rumores de atraso na folha de pagamento, né? Por enquanto não passam de rumores, já que ainda o governador ainda não sentou ali com a chave do cofre, ainda não teve acesso, não se apropriou totalmente dos problemas, né? Mas temos aí um ano difícil pela frente, não é hora de inchar o Estado aumentando os salários dos CCs dessa maneira injusta, em detrimento dos servidores concursados. Tá certo. Muito obrigado, Kátia Terraciano, que falou em nome do Sinapers. Vamos agora com o espaço, né, da ASSTBM. Quem está com a gente na manhã desse domingo, eu fico aqui com o meu amigo Maurício, é o Elias Pôncio, ele que é presidente
da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. Poço, obrigado por atender o nosso convite e já lhe pergunto, qual a principal bandeira, qual a principal luta que a associação vem desenvolvendo historicamente aí frente ao governo do estado, até com perspectivas aí, estamos em vista de iniciar o novo governo, né? Janeiro está chegando. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu que agradeço o espaço, queria agradecer especialmente a STBM que nos cedeu o espaço para a gente conversar um pouquinho e dizer que nós ficamos esses 4 anos praticamente, o governo falta pouco mais de 20 dias para se encerrar, batalhando para mudar uma construção que foi feita lá em 97, meio toque de caixa, e que gerou um prejuízo para uma parte da categoria da segurança pública, hoje denominada de nível médio, né? Já foi feita uma separação equivocada já em 97, separando nível médio e nível superior, e que colocou uma parte dos oficiais da brigada dentro do nível médio, que são os tenentes. E de lá para cá, se criou um plano de carreira de um quadro só, que a gente diz, quer dizer, o tenente sai tenente e continua tenente até a sua aposentadoria, inclusive se aposenta como tenente. Nós passamos, então, esses 4 anos negociando com o governo, batalhando na Assembleia, tivemos até a oportunidade de participar de uma comissão especial na Assembleia, buscando corrigir este problema. Nós não conseguimos chegar a bom termo com o governo, né? Esta semana nós tivemos a última decisão aí, que está sendo modificada a legislação do bombeiro, tendo em vista que vai se emancipar agora em 2016, em definitivo. Então, havia uma possibilidade de a gente incluir, os tenentes da brigada junto com os tenentes do bombeiro, que já houve um avanço, inclusive a gente está feliz com a sensibilização do comando dos bombeiros, que não foi o que a gente queria, mas no futuro já possibilita uma melhora, né, se buscar algo mais, que vai possibilitar o tenente bombeiro, no caso, chegar até o posto de capitão, né? A gente queria um pouco mais, mas não conseguimos ainda. Então, já a partir de 2015 já vai haver esse avanço, né, em se aprovando essa legislação. Entretanto, o comando da nossa instituição não foi sensível, diversos contatos com a própria base do governo na Assembleia, poucos contatos com o governo, né, uma coisa que a gente se ressentiu, que o governo não nos recebeu para conversar nesses 4 anos, né. Então é isso, a gente vai continuar na luta, a gente espera que o governador Sartori, com quem a gente teve alguns contatos agora durante a eleição, né, que nos receba para resolver esse problema por definitivo. Sobre esse assunto, a gente volta a falar com o Poço já no próximo bloco, ver as perspectivas 2015 aí para a OFSM. A OFSBM. É complicado aqui, a Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. Mais questões aqui para o nosso consultor previdenciário, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Outra que chega pelo nosso torpedo aqui, doutor Luiz Gustavo, da Daniela, lá de Capão do Leão. Meu marido se acidentou no serviço e recebeu benefício por 4 anos. A empresa o dispensou e ele ficou com redução no movimento do braço. Quais são os direitos dele e como ele pode receber o pecúlio? O pecúlio, mais corretamente dito, né, o auxílio acidente, doutor Luiz, é a dúvida da nossa telespectadora, a Daniela. Bem, primeiro no que diz respeito à questão trabalhista, que não é muito minha área, mas enfim, tem um pouco de ligação com a área previdenciária, se ele estava em benefício decorrente de acidente de trabalho, após retornar ele tem uma estabilidade no emprego. Então, se ele foi demitido durante o período da estabilidade, ele pode entrar com uma ação postulando a sua reintegração. No que diz respeito à questão previdenciária, se em decorrência do acidente esse trabalhador ficou com uma sequela, alguma redução na sua capacidade de trabalho, por menor que seja, ele tem direito de receber o auxílio acidente, que é popularmente chamado de pecúlio. É um valor que é pago pelo INSS, mesmo que o cidadão continue trabalhando e exercendo a sua atividade. Basta que comprove que houve redução na capacidade de trabalho. Outra questão que chega lá de Cachoeira do Sul, um abraço a toda a região aí de Cachoeira, Santa Maria, que nos assiste todos os domingos, do Marco. Tenho 30 anos e 8 meses de carteira assinada e também 2 anos pagos em carnê. Trabalhei 13 anos com insalubridade, como agente no combate a endemias. Consigo completar os 35 anos com essa insalubridade? É a pergunta do nosso telespectador, o Marco, doutor Luiz. Muito provavelmente sim.
Basta que o telespectador comprove que nesses 13 anos laborou em contato com agentes nocivos e, pelo que descreve o próprio nome da atividade exercida, muito provavelmente ele laborou em contatos com agentes biológicos. E nesse caso ele vai poder transformar esses 13 anos de tempo de serviço em tempo de contribuição especial, com um acréscimo de 40%. Aí então ele terá um acréscimo por volta de 5 anos e meio, que somados ao tempo comum que ele já tem anotado em carteira de trabalho ou pago através de carnê, ele implementará então os 35 anos de atividade e fará jus à concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Curtíssimo intervalo. Logo mais você confere aqui o quadro Dica Trabalhista. Boca no Trombone, ano 25, agora também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone. Antes do nosso quadro Dica Trabalhista, temos as questões aqui para o nosso consultor na manhã desse domingo, Dr. Luiz Gustavo Ramos. Dr. Luiz, questão sobre benefício por incapacidade, né, do Jorge lá de Gravataí. Saudação toda especial à grande Porto Alegre, que nos presta uma grande audiência também. Tenho 49 anos de idade e hérnia de disco. Fiz uma cirurgia em 2005 e aguardo nova operação. Estou em benefício desde 2005. Quais as chances de me aposentar? É a pergunta do Jorge, o nosso telespectador lá de Gravataí. Bem, Jorge, se tu estás total e permanentemente incapaz para o trabalho, para qualquer atividade, sem sombra de dúvidas, tu tens condições de te aposentar por invalidez. No entanto, eu quero aqui fazer uma ressalva. Para que isso seja possível, tu terás que ir lá no INSS solicitar a conversão do teu auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. O que vai ocorrer? O INSS designará uma perícia com um perito do INSS e esse perito, além de entender que o senhor não está incapaz para o trabalho de forma permanente, ele pode compreender que o senhor deve retornar ao trabalho. E aí, então, o senhor terá, inclusive, o seu benefício de auxílio-doença cessado. Meu conselho ao senhor é que, por hora, não faça nada, não busque a transformação desse benefício e quando o INSS lhe chamar por uma nova perícia, o que certamente irá acontecer, aí sim, caso o INSS lhe dê alta, o senhor já encaminha então uma ação judicial postulando o restabelecimento do auxílio-doença com posterior transformação numa aposentadoria por invalidez. Esse é o meu conselho então ao nosso telespectador. Tá certo. Agora é o Mundo Trabalhista aqui no Boca no Trombone. Vamos conversar com a nossa consultora na manhã desse domingo, doutora Letícia Prino. Doutora Letícia, muito obrigado por estar com a gente aqui no Boca no Trombone na TV. Questões que chegam encaminhadas pelos nossos telespectadores. O João, lá de Viamão. Estou encaminhando minha aposentadoria especial. A empresa em que trabalho me forneceu o PPP com informações incompletas. O que devo fazer? A empresa ela deve ajustar, deve colocar as informações de forma correta no PPP? É obrigação do empregador? Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Sim, ele deve procurar um profissional especializado na área trabalhista, ingressar com uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pedindo a retificação do PPP. Tá? No caso, o juiz ele pode determinar, em a empresa não apresentando o laudo pericial, o juiz ele pode determinar uma perícia, tá, no local de trabalho desse ex-empregado, né, em ficando constatada a periculosidade ou a insalubridade, a empresa ela deve retificar o PPP. Esse tipo de demanda, doutora Letícia, a gente está falando aqui naquele segurado que está prestes a se aposentar, ou seja, ele tem uma certa urgência. Esse tipo de demanda tem um curso, em média, de que duração? É muito longo ou não?
Olha, como agora com a implantação do processo eletrônico, desde setembro de 2013, os processos na Justiça do Trabalho eles estão bem mais rápidos. Então, assim, tem processos que em torno de 6 meses eles são julgados em primeiro grau, julgados em segundo grau e retornando para o primeiro grau. Então, acredito que seja uma demanda bem rápida. Tá certo. O Mário trabalha como pedreiro num supermercado. Faz 2 meses que não recebo meu salário e por isso fui para o SPC. Posso fazer algo contra o meu empregador? É a dúvida do nosso telespectador, o Mário. Sim, o Mário também, ele deve procurar uma orientação na área trabalhista, né? Porque em função do que está acontecendo com ele, há um descumprimento da obrigação patronal, ou seja, o empregador ele está descumprindo o contrato de trabalho. Com isso, ele pode ajuizar uma ação trabalhista visando a rescisão indireta do contrato de trabalho, cumulado com pedido de indenização em face do prejuízo que ele está tendo por não receber salário e está sendo inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Tá certo, muito obrigado, doutora Letícia. Finalizamos aí o Dica Trabalhista de hoje. Vamos novamente conversar com o Sinapers. Quem está com a gente agora, na manhã desse domingo, é a presidente do sindicato, a Ilma Moraes. Deixa eu chegar aqui. Dona Ilma, e os recados, as novidades que a presidência, a diretoria, tem para os associados do Sinapers. Obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Solano. Um bom dia, colegas. Um bom dia a todos que nos assistem. Eu queria convidar os nossos associados para a nossa festa de encerramento do ano, que será no dia 15, amanhã, às 14 horas, lá no Sinapers. Os grupos são coral, são todos os grupos que nós temos lá dentro do sindicato. Então, convido a todos para estarem conosco às 15 horas, no dia 15, lá no Sinapers. Outro recado importante é para o recadastramento, né? Manter também a questão do IP em dia, isso todos movimentos que o sindicato fica atento, está sempre orientando os seus associados. Tomar muito cuidado com a carteira do IP, não deixar vencê-la, sempre renová-la dentro do mês do aniversário. Porque a carteira do IP é um documento muito forte que a pessoa possui para fazer exames, fazer consultas médicas, receber seus benefícios de pensões. Então, tome muito cuidado, sempre renovar no mês do seu aniversário. E também manter em dia os seus endereços com seus advogados, com o IP, com seus sindicatos, associações, porque é muito importante, porque às vezes o advogado tem um precatório para pagar a um segurado que ele contratou e não encontra porque não tem o seu endereço. Ou se precisa de um documento também, tem que encontrar esse segurado para fazer que o processo ande, não fique parado, né? E também lá no Sinapers nós fazemos pesquisa para as filhas solteiras, que nós pedimos certidões de nascimento, que elas precisam da certidão de nascimento para renovar a carteira do IP. Então nós fazemos esse trabalho gratuitamente para as filhas solteiras lá no Sinapers. Excelente. Outro alerta que o Sinapers sempre faz é quanto à senha, né, dona Ilma? A senha, importante. ela é pessoal e não deve ser transferida para outra pessoa. A senha é muito importante, porque com a senha tu não deve fornecer para ninguém, nem levar por escrito para fazer uma consulta médica. Sempre digitar lá no PIN-PAD a sua senha, para ter a sua segurança. Tá certo. Muito obrigado. Ilma Moraes, a presidente do Sinapers. Você percebe que existe uma lacuna entre a teoria oferecida pelos cursos de Direito e a real necessidade do mercado? De olho nisso, nasceu a ideia, logo colocada em ação, de oferecer cursos objetivos e descomplicados que habilitem para o exercício de atividades específicas do conhecimento jurídico. O nome da instituição de ensino é a Prioritar, precursora no segmento, pretendendo se manter sempre inovadora, oferecendo aos profissionais do direito a complementação e o aperfeiçoamento que necessitam e merecem. Mais informações sobre os cursos, valores e datas, você confere no site prioritar.com.br. Agora, é mais consultoria? Sim, deixa eu vir para cá. Vamos ver mais questões que estão sendo encaminhadas ao nosso consultor, ao Dr. Luiz Gustavo Ramos. Deixa eu pegar aqui, vim aqui com o Marcão. O Sérgio lá de Sapiranga. Faz 4 anos que estou na justiça com processo de aposentadoria. Agora tive um infarto e me encostei. Aguardo cirurgia de safena, pois tenho mais 2 artérias obstruídas. Qual a possibilidade de me aposentar? Ele tem 33 anos de contribuição e 56 de idade, doutor Luiz. Bem, no que diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição, imagino que é esta que o senhor está discutindo em juízo. Então, é necessário aguardar o término desse processo para que o senhor, então, possa ou não se aposentar, né? Com relação à sua saúde, caso o senhor não tenha condições de retornar ao trabalho, o senhor pode perfeitamente aposentar-se por invalidez e começar a receber o seu benefício. E mais,
Caso o senhor venha se aposentar por invalidez, quando terminar o seu processo judicial, no qual o senhor muito provavelmente está postulando a concessão de uma aposentadoria por tempo de serviço, o senhor poderá optar em ficar com a aposentadoria por invalidez, cujo valor certamente será maior, porque não incide o fator previdenciário no cálculo, e lutar para, mesmo assim, receber as parcelas vencidas decorrentes da ação judicial. Obviamente que o INSS não vai lhe conceder isso administrativamente, mas em juízo é possível que o senhor fique. Essa é a tese do melhor benefício a que o segurado faz jus e, por isso, deve receber. Muito obrigado, doutor Luiz. Pequena pausa, já já a gente volta com mais Boca no Trombone, ano 25, agora também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com o nosso último bloco do Boca no Trombone desse domingo, vamos fechar a participação da ASSTBM, que hoje tem sede espaço, né? A Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. Presidente Pôncio, falávamos no bloco anterior sobre como que tem sido as principais brigas, as principais batalhas aí da associação. E 2015, início de novo governo. Como é que está sendo visto pela associação a tomada aí de posse, a governança aí do Sartori a partir de 2015? Bem, como eu falei no bloco anterior, a gente tem uma expectativa de que o governador pelo menos nos receba, né? Para começar a ouvir as demandas que ele já conhece, porque já foi repassado para ele em algumas oportunidades durante a campanha, e que são coisas que dependem mais de boa vontade do que propriamente mexer com a estrutura do Estado, como podemos dizer, né? Esperamos que isso aconteça, que a gente consiga evoluir essa questão dos tenentes, do plano de carreira, porque a gente tem uma outra consideração a fazer também, que esses últimos 6 ou 7 anos houve um brutal achatamento do salário do tenente em relação ao dos demais. Os demais evoluíram, né, positivamente, do tenente sempre em índices bastante inferiores, o que mudou muito a situação, praticamente quase 50% de 10 anos para cá, em relação, né, ao salário que ganhava à época. Então, isso vem combinar com a questão do plano de carreira, que a gente não tem sido ouvido. Sim. Se resolvem as coisas sem a nossa participação, às vezes seriam dicas simples que a gente poderia resolver, e a gente não consegue chegar ao consenso porque não é ouvido. Tá certo. Elias Pôncio, presidente da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, muito obrigado, esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui na Bandeirantes, no Boca no Trombone. Certamente, obrigado pelo espaço aí que nos foi cedido. Um bom dia. Última questão, né, que vem lá de Estrela, o João, uma segurada que nunca contribuiu para o INSS, tem 65 anos, pode se aposentar, doutor Luiz? Não existe essa possibilidade. Não existe aposentadoria sem contribuição. O que essa segurada pode fazer é postular a concessão de um benefício assistencial. Mas aí depende das condições pessoais, já que esse é um benefício que é deferido tão somente para pessoas com mais de 65 anos, mas de baixa renda ou com graves problemas de saúde. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai no ar na sua Band TV todos os domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Domingo que vem tem especial de final de ano. A reprise você confere no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Boca no Trombone ano 25 também na Band TV.